A paz do Senhor, o meu nome é Mauriane. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Janderson. Então, o tema de hoje é como resistir às tentações. É isso aí, galerinha. Desde agora nós já pedimos para que você deixe seu like, deixe seu comentário aí no vídeo. Você quer que a gente fale sobre alguma coisa, deixe aí nos comentários. Mas antes da gente ir para o tema, vamos ler uma passagem do dia. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. É isso aí. Então vamos pro vídeo. É isso aí, galerinha. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, galera, a gente pesquisou aí no nosso professor Google o significado da palavra tentação. Lá está escrito atração por coisas proibidas. Mas o que a Bíblia diz, amor? Então vamos deixar a passagem aqui na Bíblia, em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Essa passagem ela vai falar que Deus nunca nos deixará ser tentado além daquilo que podemos. E talvez você esteja se perguntando, como assim, irmão? É porque a Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, mas A carne é fraca. exatamente, galerinha. Então, Jesus, o nosso Salvador, Ele nunca vai deixar a gente ser tentado além daquilo que nós possamos resistir. Mas você deve estar pensando assim, mas eu peco porque a carne é muito fraca e eu não aguento. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando estamos em oração, quando estamos fazendo a vontade de Deus, a carne pode ser fraca, mas você não vai cair na tentação, porque o seu espírito está pronto, mas você apenas tem que vigiar e fugir daquilo que pode te derrubar, entendeu? É isso aí, galerinha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tem muitas pessoas que usam exatamente essa palavra bíblica, não é, amor? Para se desculpar. Ah, eu caí porque a carne é fraca. Hoje em dia, principalmente os homens, as mulheres, eles têm esse papo de dizer, eu traí fulano porque a carne é fraca, não resisti. E isso não significa nada, isso não vai justificar. Exatamente, galerinha. Até porque a Bíblia diz que não há pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Ou seja, o pecado leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É isso E tem mesmo. muitas pessoas que usam essa palavra bíblica, pessoas que ainda não servem a Deus, a carne é fraca. Mas isso não tem nada a ver. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu para que nós o servíssemos. Ou seja, Ele morreu para que hoje nós possamos o servir. E servir a Cristo significa exatamente isso, nós resistir às tentações, como a gente falou no vídeo passado, resistir às tentações, é ser submisso a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a gente tem que resistir, não fazer as nossas vontades, mas fazer as vontades daquele que por nós morreu. Mas aí tem pessoas que falam, mas nos dias de hoje é muito difícil não pecar. Sim, porque todos nós somos falhos e pecadores. Em nenhum momento a Bíblia diz que somos santos, porque não somos. Mas a gente tem que ir em busca da santidade. Por isso não há desculpa que você não consegue resistir, porque não é impossível você resistir. Pois Jesus mostrou pra gente que somos capazes e conseguimos. Então, se você estiver passando por alguma tentação, seja da pornografia, da fornicação ou em qualquer outra área na sua vida, pegue firme com Deus, não se entregue aos desejos carnais. Preste atenção, galerinha. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos fez uma promessa maravilhosa. Só que, como a gente falou agora, Deus nunca vai deixar a gente ser tentado além daquilo que a gente pode suportar. Só que aí é que mora o problema. Como assim? É porque muitas vezes somos nós que vamos ao encontro da tentação. O inimigo ele vem nos tentar, mas muitas vezes a gente sabendo que é pecado, às vezes a gente acaba se entregando àquilo. E o pecado prejudica, o pecado ele nos separa de Deus. A Bíblia diz que aquele que peca é inimigo de Deus. Aquele que prefere o mundo
ele é inimigo de Deus e o pecado nos faz errar diante de Deus. Pessoas que se tirar a internet deles, ele para de pecar. A Bíblia vai dizer que se um olho te faz pecar, arranca-o. Se uma mão, uma perna te faz pecar, arranca. Mas a Bíblia, quando fala isso, não quer dizer que é para você tirar o seu braço. Mas a Bíblia vai ensinar que se uma amizade te faz pecar, se afaste dela. Se é um namoro que faz você perder tua santidade, termina. Se o trabalho te faz pecar, saia dele, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos livra o tempo todo. Mas se queremos servir a Deus, se queremos andar nos caminhos de Jesus, precisamos fugir da aparência do mal. E não somente do mal, mas nós devemos saber aonde estão as nossas fraquezas, pois quando nós sabermos, somente assim nós tomaremos as medidas certas e somente assim nós podemos nos ver livres das tentações. Exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem problema com alcoolismo, a pessoa tem que estar livre e longe daquelas pessoas que te levam a beber. Se for possível, até não passar pela rua onde tem o bar. Se você tem problema com desejo sexual, você tem que evitar ao máximo ficar perto de uma pessoa sozinho por muito tempo, pois a Bíblia vai dizer para vigiarmos e orarmos. Então a Bíblia sempre nos alerta, ela diz para a gente orarmos antes de acontecer a tentação. Exatamente, galerinha, porque, como disse a minha esposa, Deus ele nunca deixa algo acontecer sem antes ele avisar, não é isso, amor? É isso mesmo. Então Deus sempre nos alerta antes de acontecer. É como a gente lê a Bíblia, você lê a Bíblia, todas as vezes que Deus falava com o povo de Israel sobre algo que ia acontecer, ele avisava antes. Por isso você tem que orar antes da tentação chegar, não esperar a tentação chegar para você começar a orar. É isso aí, galerinha. E tem pessoas que muitas vezes se acham fortes o suficiente que diz, não, eu não vou cair no pecado. Mas deixa eu te contar uma história, a história de José. José, aos 17 anos, ele foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos. Ele foi parar na casa de Potifar, todo mundo conhece essa história. Então chega um momento em que a esposa de Potifar se apaixona, ela quer ter relações com José. Porém, José, obedecendo a palavra de Deus, a qual ela diz, sede submissos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele acaba fugindo do pecado, ele acaba fugindo daquilo que o faria desagradar a Deus e separar ele da presença de Deus, não é isso, amor? E olha que ela já tinha arrancado a roupa dele para ficar com ele, mesmo assim ele correu dela, pois se fosse muita gente ter essa oportunidade, teria caído na tentação, teria ficado com a pessoa. Exatamente, galerinha. Olha o exemplo em que José nos dá. Por isso temos que não se achar forte, mas temos que orar para quando a tentação vir, sermos fortes, porque quando estamos orando, Deus nos alerta e Deus nos dá força para resistir. Exatamente, galerinha. É naqueles pontos aonde a gente erra que a gente deve orar. Como diz o ditado, é de pé que a gente caminha, mas é de joelhos dobrados que a gente garante a vitória, que a gente vence a guerra, que a gente vai rumo ao céu. Por isso, esse conselho nós damos para você. Cuidado para não se aprofundar com muitos tipos de coisa, pois quando você vê, você já não consegue mais fugir delas. Exatamente, galerinha. Então tem pessoas que elas caem muito fácil, às vezes elas não percebem que de tanto ela ficar na internet, isso está tirando o foco entre ela e o nosso Deus. Tem pessoas que às vezes em qualquer coisa, às vezes algo que aos seus olhos parece simples, mas isso às vezes te afasta entre você e Deus. E quando há separação entre o homem e Deus, ele perde a sua origem, não é isso, amor? É isso mesmo. E por causa de um simples detalhe, você pode perder a sua salvação. Exatamente. Então, tome cuidado, vigia, ore, porque a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para não entreis e cair em tentação.
Exatamente, galerinha. É uma coisa muito interessante em que a Bíblia em nenhum momento diz orai e vigiai, mas ela primeiro alerta, vigiai E orai, e orai. pois a vigilância é o que as pessoas esquecem de ter, pois a vigilância é o certo você ter, pois sem a vigilância você não vai conseguir, mesmo que você esteja orando toda hora, todo dia, mas se você não vigiar, você vai cair. Exatamente, galerinha. Mas a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar para que a gente consiga vencer. A gente não está aqui somente para te alertar, dizer vigie, ore, mas para que também você jejue. Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que a pessoa ora, a pessoa vigia, a pessoa vai no monte, a pessoa às vezes até mesmo acaba pregando a palavra de Deus, mas tem a dificuldade de jejuar. E a Bíblia diz que o jejum é aquilo que mata os desejos da carne, é aquilo que mortifica aquilo que não convém a nós, aquilo que não agrada a Deus. E muitas vezes, como a minha esposa acabou de falar, um simples detalhe acaba fazendo você perder a sua salvação. Então, a vigilância, a oração e o jejum, elas todos se complementam em apenas uma simples coisa. Então, jejue para mortificar a sua carne. É isso mesmo, mas também não esqueça de se alimentar com a palavra de Deus, pois sem a palavra de Deus não estaremos alerta, não estaremos sabendo o que vai acontecer, pois tem pessoas que preferem escutar as pessoas dizer o que é certo e o que é errado, mas não abre a Bíblia para saber se é certo ou o que é errado. A Bíblia diz que isso é pecado, mas a pessoa não quer ler a Bíblia, a pessoa quer perguntar para alguém, isso é pecado? Isso é errado? Pois errado é você não ler a Bíblia, você não vê o que a palavra de Deus diz. Exatamente, galerinha. Tem pessoas que têm esse problema. Às vezes ela tem alguma dúvida sobre algo e ela, ao invés de ela ir procurar na Bíblia, ela vai e pergunta para alguém. Muitas vezes a pessoa acaba apoiando o erro. A Bíblia mesma ela vai dizer que muitas vezes a gente erra naquilo que a gente aprova. Mas seja sábio, seja sábio. Quando você tiver alguma dúvida, dobre os seus joelhos, pergunte para Deus no secreto, leia a Bíblia e Deus vai esclarecer, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você pede a Deus, Ele te responde. Não é isso, amor? É verdade. Vamos estar parando por aqui. Espero que vocês gostou do vídeo. Espero que a gente tenha ajudado a você a esclarecer algumas coisas. Se você tem alguma dúvida, se você tenha algo que você bom, galera, espero que a gente possa ter ajudado você. Espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas que vocês tenham dúvidas. Se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto, não é, amor? Deixa aí nos comentários, dá o like aí, a gente está pedindo mais uma vez. Compartilhe esse vídeo porque talvez isso. Bom, E galera. espero que vocês tomem uma decisão. Pare de brincar com o pecado e sirva a Deus de verdade. E até o próximo vídeo. Exatamente, galerinha. Compartilhe o vídeo para que nós possamos crescer nesse canal e espalhar a palavra de Deus. Qualquer dúvida, pode colocar no comentário que estaremos respondendo. Exatamente, galera. E tchau, pessoal. Fique com Deus e Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor.